paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo de número 6. Aleluias. Desde já quero agradecer ao pastor da igreja pela confiança, ao nosso bom pastor Mateus, aos demais obreiros, à igreja pela rica oportunidade de poder ministrar nessa casa. Aleluia, glória a Deus. Deus Santo, Deus poderoso, aleluia. Oh, glória a Deus. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 11. Quem achou, acompanhe juntamente comigo. Tem por título a armadura de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. A igreja pode se assentar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos numa atmosfera nós estamos numa atmosfera diferente nesta noite. O general de guerra está neste lugar, a igreja do Senhor. Há momentos, igreja do Senhor, que para ganhar nós precisamos retroceder. Há momentos, que nós temos que abrir mão de coisas. Há momentos que nós precisamos entender que para Deus fazer nós precisamos abrir mão de coisas, nós precisamos abrir mão de pessoas, nós precisamos abrir mão de sonhos, nós precisamos abrir mão de projetos. Mais cedo eu estava preparando a palavra, eu terminei de preparar a palavra e o Senhor falou: não é essa. E eu falei: meu Deus, e agora? E aí eu fui pro quarto, orei, e o Senhor trouxe essa palavra nessa noite. Eu creio que Deus vai falar com pessoas aqui. O Senhor está passando em revista nos corações.
Espírito Santo me direcionou para falar sobre o mundo espiritual. Igreja do Senhor, o mundo espiritual ele é mais real do que o físico, pois foi através do mundo espiritual que o mundo físico foi gerado. Gênesis capítulo de número 1, do 1 ao 4 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Nós vemos que Deus, a qual nós servimos, que é Espírito, gerou o mundo físico em que vivemos. Aleluias, glória a Deus. Ao soar da palavra, Deus criou todas as coisas. O que é palpável e tangível aos nossos olhos é obra da criação do nosso Deus, que é Espírito. Nessa noite, igreja do Senhor, nós precisamos entender que a terra em que estamos, ela é passageira e que o mundo espiritual é real. Não há outra verdade senão essa. O mundo espiritual é real. E muitas vezes, igreja do Senhor, nós vivemos como se ele não fosse real. Nós agimos como se ele não existisse. Nós andamos como se ele não existisse. Nós fazemos escolhas como se ele não existisse. Mas ele é mais real que o mundo físico. Eu não quero que os irmãos aqui nesta noite saiam daqui vendo demônios, anjos, ou até mesmo perplexos ao saberem que ao nosso redor e derredor estamos rodeados de seres espirituais que a todo instante influenciam nossa vida. Minha esposa está aí, é prova viva disso. Ela sabe que eu sou chato em relação a isso. Eu pego no pé e eu, mulher santa, vou me aguentar. Eu falo todos os dias. Somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Eu não vim aqui, igreja do Senhor, pregar contra as coisas seculares, estudar, trabalhar, construir a nossa família. É o que devemos fazer. O pastor falou isso no início do culto. Mas saiba que o plano espiritual está acima do plano terreno. Isso é uma verdade. E se nós não colocarmos isso na nossa vida como uma verdade, nós não venceremos. Nós não conseguiremos herdar a coroa da vida que nos é aguardada. Nós precisamos entender que o espiritual está acima do plano terreno. Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Os irmãos que puderem acompanhar, vou voltar no texto ao qual nós lemos, versículo de número 11: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O apóstolo Paulo aqui nos exorta que devemos nos revestir de toda a armadura para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós estamos em guerra, igreja do Senhor. Nós estamos em guerra contra o diabo, contra os demônios, contra as legiões, principados, potestades. Nós estamos em guerra. As irmãs estão em guerra para entregar o seu melhor louvor e adoração a Deus. A guerra ela não para.
Ele não tá nem aí com a bandeira branca. Brinca pra você ver o estrago que ele vai fazer na tua vida. Deus Santo, recaicho, leva nós. Oh, aleluias. É importante ressaltar neste versículo duas coisas, igreja do Senhor. Primeiro, nós podemos vencer as ciladas do diabo. Vamos ler aqui Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós podemos vencer o diabo com a sujeição a Deus. A sujeição a Deus nos permite resistir ao diabo e assim ele foge. É assim que nós vencemos o maligno, obedecendo a palavra, vivendo de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta, nos ordena, nos manda. Segundo ponto nesse trecho: o diabo, ele não suporta uma resistência de um crente fiel que está revestido das armaduras de Deus. Vou repetir: o diabo não suporta uma resistência de um crente fiel que está revestido das armaduras de Deus. Maravilha! As armaduras são essenciais na vida do cristão que se propõe a viver uma vida de acordo com a palavra. Quer vencer o maligno? Se revista das armaduras. Se revista nessa noite das armaduras de Deus. Se revista das armaduras de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Versículo de número 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nesse versículo, igreja, o apóstolo Paulo nos elucida acerca das nossas verdadeiras batalhas. Ele vai evidenciar a realidade das regiões celestiais onde a guerra é travada. Foi ali aonde, quando Daniel se propôs a orar, o anjo desceu e a guerra foi travada. É nas regiões celestiais. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Então ele vai nos mostrar o verdadeiro campo de batalha de todo crente. Igreja do Senhor, a nossa oração tem poder, e por isso não podemos ser ignorantes acerca da realidade que há vigente hoje. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1, parte A apenas, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia. O Senhor não nos chamou, igreja do Senhor, para nós temermos o maligno. O Senhor não nos chamou para nós nos acovardarmos. O Senhor não nos chamou, igreja do Senhor, para ficarmos calados. O Senhor não nos chamou, igreja do Senhor, para termos bênçãos materiais. Isso é uma consequência, vem. Mas o Senhor nos chamou para a guerra. O Senhor nos chamou para o combate. O Senhor nos chamou para guerrear.
salva, de que Jesus liberta, de que Jesus renova, de que Jesus batiza com o Espírito Santo, de que Jesus transforma, de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele não nos chamou para ficarmos parados. E volto a repetir, eu não vim pregar contra os teus sonhos dessa terra, mas eu vim te dizer que o Senhor conta contigo, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com esta igreja, o Senhor conta conosco para ganharmos almas para o reino. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo vai evidenciar que a nossa vida aqui na terra é uma grande batalha, e nos deixa claro que a luta não é contra a carne ou contra o sangue. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos parar de nos distrair com as distrações do plano terreno. Nessa noite, se aliste, se posicione em posição de guerra nas regiões celestiais. Não se acovarde. O Senhor conta conosco. Pelas madrugadas, quanto tempo faz que nós não apregamos o jejum? Quanto tempo faz, igreja do Senhor, que não fazemos um culto no lar? Quanto tempo faz, igreja, que não dobramos os nossos joelhos para falar com o nosso general de guerra? O Senhor tem saudade de crente aqui. O Senhor vai despertar crente na madrugada. O Senhor vai despertar guerreiros e guerreiras dispostos a guerrear, dispostos a clamar por esta obra, dispostos a interceder pelas almas, dispostos a fazer o it. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O versículo de número 13, o apóstolo Paulo nos alerta novamente acerca da importância das armaduras de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Igreja do Senhor, o dia mau, Ele não dá um alerta quando vai chegar. O dia mau, Ele não nos avisa com SMS. Não tem um aviso da Defesa Civil, não tem um aviso do jornal. O dia mau, Ele só vem. Então, se nós não estamos revestidos das armaduras de Deus, nós não vencemos. Nós não vencemos. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2. Diz assim, versículo 17: E o mundo passa
sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É possível ficar firmes fazendo a vontade de Deus. E a vontade dele é que nessa noite nós venhamos tomar as armaduras dele para combater. Igreja do Senhor, Jesus, ele pagou um alto preço para que possamos cumprir o hino dele e não ficar parados nessa terra, esperando Deus realizar os sonhos e projetos dessa vida passageira. A vontade de Deus é que as almas encham este lugar, estejam prontos, guerreiros de Cristo. Rebansou, recamantou, levassou, rebantou, levassou, elevassou, requimantou, levassou, rebantou, levassou, rebantou, rebantou, levassou, rebantou, rebantou, levassou, rebantou, o Senhor vai trazer as almas. Devemos estar prontos para cuidar, para receber, para zelar, para dar um bom testemunho de que aleluias. Deus fiel, aleluias. Versículo de número 14. A hora que eu espero, aleluias. Versículo de número 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aqui o apóstolo Paulo destaca nesse versículo as duas primeiras armaduras. Primeiro, o cinto da verdade. Além de prender e segurar outras partes da armadura, esse cinto firmava o corpo do soldado, dando-lhe segurança enquanto caminhava ou lutava. Evangelho de João, capítulo de número 17. Deus poderoso. João 17. Versículo de número 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus te prepara, lhe dando segurança e estabilidade na tua guerra. Te aprume nesta noite, coloque o cinto da verdade e avance nessa guerra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Segunda armadura, igreja, couraça da justiça. A couraça, ela era responsável pela defesa do corpo, em especial nas zonas peitoral e dos flancos. O coração protegia principalmente o coração do soldado. Então nós vemos a importância da couraça da justiça. Provérbios, capítulo de número 4. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, louvado e merecido é o nome do Senhor. Provérbios 4, versículo de número 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Essa passagem
Jesus, que através do seu sangue nos purificou e nos libertou do pecado e da morte eterna. Ao vestir a couraça da justiça, estamos prontos para vencer as acusações de Satanás nas batalhas espirituais. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 33, diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Com a couraça da justiça venceremos as acusações que tentam nos paralisar na batalha espiritual. E essas acusações, igreja, elas têm um peso muito grande. Quantos de nós somos paralisados quando sofremos acusações? Quantos de nós paramos de buscar a Deus porque o inimigo lança e nós damos crédito? Mas nessa noite se revista da couraça da justiça, e então você estará blindado contra as acusações de Satanás. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Versículo de número 15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Terceira armadura, o calçado na preparação do Evangelho. Nas guerras, o sapato de ferro consistia em um item de armadura para a proteção dos pés, em especial do peito dos pés. Não menos importante que as demais partes da armadura, os calçados significam o caminho que vamos percorrer. Os pés nos levam e nos direcionam aos lugares que devemos chegar. Que o calçado que estejamos usando nessa noite seja para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Que não venhamos incorrer em erros e enganos dessa vida, indo por caminhos tortuosos e fazendo a vontade da nossa carne. Aleluias, louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Versículo de número 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. No versículo de número 16, igreja, o apóstolo Paulo fala acerca da quarta armadura, que é o escudo da fé. Os soldados antigos tinham na armadura uma peça chamada escudo, que os ajudava a se proteger. Existiam dois tipos de escudo. Um era pequeno e redondo e oferecia pouca proteção para quem usava. O outro era bem maior, de forma retangular, e protegia toda. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o busca. Aleluia, glória a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não consigo agradar a Deus, além de desapontá-lo, eu estou vulnerável aos dados inflamados do maligno. Pensa no perigo, igreja do Senhor. Como vencer sem o escudo da fé? Não dá. A gente não consegue vencer, porque a gente desaponta, desagrada ao Senhor e ainda fica vulnerável aos ataques. Se revista da fé em Cristo Jesus, mergulhando na sua palavra, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Vamos no versículo 17, a hora não espera. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo destaca nesse versículo as duas últimas armaduras. Quinto, o capacete da salvação. O capacete era uma das peças mais importantes da armadura, pois era usado para proteger a cabeça e precisava de muita proteção. Caso a cabeça fosse machucada, seria muito difícil de vencer
vencer a batalha, pois com a mente planejava-se qual era a melhor estratégia para derrotar o inimigo. Então, sem o capacete, ficava difícil vencer a guerra. O capacete é extremamente importante. Ele nos mantém firmes em Cristo Jesus, blindando a nossa mente das setas malignas, da opressão maligna, do mal que Satanás e seus demônios tentam imputar com pensamentos de culpa, medo e covardia. Uma mente blindada por Cristo se mantém saudável na guerra e faz com que todo o corpo se mantenha de pé e avançando para a vitória. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Sexta e última armadura, a espada do Espírito. A espada, ela fere e defende do inimigo, sendo uma parte da armadura essencial para vencer as guerras. A palavra de Deus é a espada do guerreiro de Cristo. Ela destrói o inimigo. Aleluias, glória a Deus. Vou ler aqui Mateus. Os irmãos me perdoem se eu passar um pouquinho, mas dá para concluir. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículos 4 e 7. Diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 7. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus nos dá uma grande lição de como usar a espada da palavra para afugentar o diabo. Nessa situação aqui do Evangelho de Mateus, a qual nós lemos, Jesus, ele tinha todo o poder para destruir o diabo, mas obediente ao Pai e à palavra, usou a espada e o venceu, nos deixando o exemplo de como vencer as batalhas espirituais. Nós temos usado a espada da palavra, ou estamos vivendo do que os outros falam? É muito perigoso, igreja. Nós temos crentes, nós temos guerreiros que vivem do que os outros falam. Nosso alimento é para cada um. A palavra, ela está disponível. Leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra, e ela será a tua espada na tua mão. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Busque ler a palavra e terás poder para vencer o inimigo. Versículo de número 18, chegamos no fim, glória a Deus. Versículo de número 18: Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 18, o apóstolo Paulo finaliza as armaduras e nos deixa duas ordenanças extremamente importantes: orar e vigiar. O guerreiro de Cristo, que tem a sua armadura bem posicionada nos alicerces de Cristo e vive em oração constante e vigilância, continua, certamente vencerá não uma, mas grandes batalhas. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Quer vencer as guerras? Revista-se das armaduras. Ore, vigie, e o Senhor te dará força para você vencer grandes batalhas. Conclusão. Ali a hora já foi, mas aqui faltam 4 minutos, tá? Conclusão. Eu sou chato com o horário. O crente precisa entender que o mundo espiritual é mais real que o físico, e que para cumprir o ídolo de Jesus e chegar a cada ano